Já estamos de volta com um boletim especial sobre o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira. Aliás, as negociações seguem pressionadas, portanto, o boi gordo segue sem destino, sem um rumo certo para os preços da arroba do boi gordo, pelo menos no curto prazo. Daqui a pouquinho, Iberville Neto, que está em Cuiabá, vai conversar conosco a respeito da evolução, ou seja, da queda, da pressão sobre os preços da arroba do boi gordo. Antes, vamos conferir mais um dia de queda nas negociações, no mercado futuro lá na B3. As negociações apontaram queda em todos os vencimentos, não é novidade, cada dia mais uma pressão. O maio a R$ 257,25, queda de 1,17%. Junho a R$ 248,10, recuou 1,65%. A arroba para julho, R$ 247,60, 2,96% de queda. O agosto a R$ 248,00, 3,13% de queda. Quanto ao mercado físico, de 32 praças, 6 apresentaram queda na apuração divulgada hoje pela Scott Consultoria. São Paulo, Barretos, Araçatuba, arroba à vista 254, 256 no aprazo. Triângulo Mineiro, 224,50 à vista, 226,50 no aprazo. Goiânia, 216,50 à vista, 218,50 no aprazo. Dourados, 239,50 à vista, 241,50 no aprazo. Mais 4 praças. Oeste da Bahia, 226,50 à vista, 228,50 no aprazo. É a mesma cotação dos preços praticados no norte do MT. 226,50 à vista, 228,50 no aprazo. Oeste do Maranhão, 212 à vista, 213,50 no aprazo. Espírito Santo, 221,50 à vista, 223,50 no aprazo. Todos esses preços já descontados, o Fundo Rural. Bom, nós vamos até Cuiabá, que o Iberville Neto está em viagem e parou, por enquanto, hoje em Cuiabá. Em breve vai estar em Campo Grande, estará em Campo Grande, né? Mas enquanto ele faz uma pausa no intervalo de uma viagem para outra, vamos conversar com ele sobre o preço, sobre a evolução negativa, né, por dizer assim, se é que é uma evolução dos preços da arroba do boi gordo. Iberville Neto, conosco direto de Cuiabá. Boa tarde para você. Prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. É um prazer, Braga. Bom, não dá para falar de evolução, né? Sim, de pressão sobre a arroba do boi gordo, no preço, também na cotação futuro, né? Isso, Braga, evolução negativa tem ocorrido, né? A gente tinha expectativa desse cenário de pressão pela época do ano, pela chegada de mais fêmeas. Agora, na segunda quinzena, aquela ajuda de escoamento que a gente observou nas últimas semanas cessou, né? Dia das Mães, início de mês. Então, agora o que fica é esse cenário de oferta mais confortável. A gente tem Mato Grosso do Sul e Mato Grosso com um cenário um pouquinho talvez menos ofertado, ou pelo menos os frigoríficos com programações um pouco menores, com algumas lacunas que eles acabam comprando gado para menos dias ali, para um abate mais próximo. Mas o cenário do mercado do boi gordo, de maneira geral, ele é de pressão de baixa, de maneira geral mesmo. Bom, nesses contatos que você está tendo com pecuaristas do Brasil todo, qual é a sensação, qual é o retorno que eles dão quando se fala dos preços do boi gordo nesse momento? Braga, no que diz respeito ao preço de venda, não tem nada muito animador, não, né? O pecuarista está apreensivo até onde vai essa pressão de baixa. Agora, o que a gente tem observado de alguns pecuaristas é aproveitando o momento já para aumentar o estoque de arrobas, né? Então, ontem, no evento que a gente estava aqui, por exemplo, a gente estava conversando com alguns pecuaristas e eles comentando que estão aumentando as compras aí de categorias jovens, né? Então, é uma estratégia que, na nossa visão, tem uma probabilidade muito grande de gerar uma apreciação dessas arrobas dentro da fazenda. Então, nesses próximos meses e anos aí em que esses animais ficarão na fazenda, provavelmente eles serão vendidos com um ágio interessante em relação a esse preço atual de compra. Bom, até porque, segundo o indicador CPE Exalc, mas do MS, R$ 2.340 por cabeça, teve já uma queda nesse mês de mais de 5%. Ou seja, a reposição praticamente em todo o país ela está atrativa para fazer esses estoques aí futuramente, transformar
em arrobas e boi gordo, né? Isso, Braga. Estrategicamente, pensando no ciclo, né, pensando num movimento mais de longo prazo, a gente tem a nossa, na nossa visão, é o momento de ampliar o estoque de arrobas na fazenda. Por mais é, contra-intuitivo que isso possa parecer, mas é justamente indo contra o que parece ser o mais normal, que é o que a gente, que é o que acontece nas melhores oportunidades. Quando o mercado está em baixa, parece que a pecuária é o pior negócio do mundo. E é justamente nesses momentos que é a hora que as oportunidades mais interessantes se abrem. Quando o mercado da pecuária, quando a pecuária parece que é um negócio da China, e aí o trocadilho com o nosso maior comprador, mas é justamente Que na é da hora China que mesmo, né? é, e é justamente naquela hora que provavelmente está vindo uma oferta um pouco maior. Que foi o que aconteceu ali em 20, 21, preços explodindo, e em 22 apareceu mais oferta, porque todo mundo investiu. Agora está todo mundo desinvestindo. Vai diminuir a oferta nos próximos anos. Bom, eu falei sobre o preço do bezerro, reposição no Mato Grosso do Sul, R$ 2.340,98, uma queda de 5% nesse acumulado do mês de maio. Mas o bezerro aqui, na média do estado de São Paulo, está abaixo disso. Está R$ 2.107, tem uma queda de 4,87%. Bom, de qualquer forma, quando você fala de desinvestimento, não significa que o pecuarista vai deixar da atividade, mas vai colocar tudo na ponta do lápis. Porque mesmo com essa baixa, alguns analistas, não sei se você concorda ou não, eles estão colocando na ponta do lápis e ainda dá para poder ter uma margem não tão grande quanto aquela registrada anteriormente. Mas mesmo com esses preços em baixos, os insumos, né, até mesmo nessa época de confinamento, pode representar um ganho. E se ele buscar também alternativa de proteção, ele consegue ter alguns resultados positivos. É isso, Iberville? Praga, o momento atual, ele tem sido de melhoria de relação de troca com reposição, boi magro, e com o milho, né? O milho está caindo mais do que o boi, pelo menos desde o início do ano. Se a gente considerar as médias aí parciais de maio com a média de janeiro, o milho caiu bem mais do que o boi, apesar da queda do boi também não ter sido sutil. Então, melhorou a situação em relação ao que a gente tinha no começo do ano, em relação ao que a gente tinha nos últimos meses, mas antes da gente entrar aqui, eu estava pegando algumas contas e fazendo, usando a referência de área do IMEA, que ele soltou faz 2 dias, mas com o boi magro também do IMEA, a gente estava falando de uma arroba ali de R$ 250 na venda, sabe? Uma arroba já arroba produzida, mais arroba comprada. Então, uma arroba, um ponto de equilíbrio do confinamento de R$ 250 para Mato Grosso. Só que considerando que esses dados do IMEA, do relatório, eles são mais relacionados a abril, e de lá para cá a gente teve uma queda importante do milho, a gente está falando provavelmente de um ponto, provavelmente não, está falando de um ponto de equilíbrio um pouco abaixo disso. Que eu quero dizer? Eu quero dizer que a conta, pensando nesses números de Mato Grosso, que foi o que eu usei para essa simulação, a gente não está falando de uma conta confortável com os preços atuais, não. Então é uma situação que, por um lado, não é bom que a conta não esteja confortável, por outro lado, isso acaba influenciando a intenção de confinamento, que ontem o IMEA trouxe uma intenção, uma queda de intenção de confinamento de próxima de 10% ali na comparação com o mesmo relatório do ano passado. Então, isso, por um lado, demonstra uma situação que não está atrativa, por outro lado, isso pode gerar um momento de menos pressão de oferta no segundo semestre. Tá? Então, a gente não acredita que o mercado tenha força para subir demais esse ano, longe disso, mas talvez haja espaço para o mercado evoluir um pouco na segunda metade do ano, com consumo doméstico um pouco melhor sazonalmente, exportações possivelmente evoluindo também. Aí a gente depende do câmbio, das tratativas do arcabouço fiscal que vão influenciar no câmbio e, por sua vez, na atratividade da nossa carne lá fora. Bom, e você chegando no MS, lá em Campo Grande, ouça os relatos e transfira para a gente aqui qual que é a preocupação, que deve ser a mesma, sem dúvida nenhuma, da pecuária nacional diante dessa pressão e saber exatamente quais estratégias vão utilizar lá na frente para poder manter ou não ter esse desinvestimento na atividade. Boa viagem para você, muito obrigado, até uma próxima, Iberville. Obrigado, Braga, um abraço a todos e até a próxima.
Bom, ficamos por aqui com esse boletim de pecuária, lembrando que todos os comentários estão disponíveis nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro.